Olá, boa noite a todos, muita paz, muita luz. É com muita alegria que nós estamos retornando a esta casa para mais um momento de reflexão. Hoje com o tema Vantagens do Esquecimento, renovando atitudes de remédio, é o livro que nós tomamos como inspiração, nesse capítulo que nos fala justamente das vantagens do esquecimento. Para quem ainda não me conhece, eu sou Nadijane Azevedo, estou trabalhando no Movimento Espírita do Estado da Bahia como coordenadora do Conselho Distrital Federativo 5, em Itapajipe, e na direção do Centro Espírita Viana de Carvalho. E é com muita alegria que nós estamos conversando nesta noite. Essa conversa que teria que ter sido ao vivo, mas por problemas técnicos não foi possível, mas eu fiz questão de conversar com você sobre esse tema. É um tema que nos leva a muita reflexão. Ter uma memória impecável pode facilitar muitas coisas no cotidiano. Mas, segundo um estudo recente, o esquecimento também tem suas vantagens. E nós não acreditamos nisso. Muitas das vezes nós queremos nos lembrar de tudo, mas como é mesmo, como foi? E fazemos rabiscos, fazemos anotações para que a gente não esqueça de determinadas coisas no futuro, para que a gente tenha sempre a memória reavivada, a memória ativa, a memória viva. A maioria de nós só presta realmente atenção na própria memória quando ela nos falha. Essa atenção é maior ainda quando nos lapsos nos deixam de realizar tarefas importantes. Né? Nós deixamos de cumprir obrigações. Isso é terrível. Ai, eu me esqueci que hoje nós tínhamos que ir ao encontro, nós tínhamos um médico marcado. Aí eu esqueci de ligar para fulano e parabenizar sobre o seu aniversário, enfim, as suas felicitações. E também é extremamente desagradável, por exemplo, se nós formos apresentar uma pessoa em um dia e alguns dias mais tarde, quando nos reencontrarmos com essa pessoa, a gente não lembrar de jeito nenhum do nome dela. E fica aquela inquietação em nossa cabeça, né? Meu Deus, como é que eu fui esquecer o nome dela? Ainda ontem ela falou comigo, ainda esta semana me encontrei com ela, e por diversas vezes ela falou o seu nome, eu não vou perguntar de novo. Isso é muito inquietante, desconfortável mesmo. Nesse momento, podemos até ter acesso de raiva, afirmando que a nossa memória não funciona direito ou que estamos com amnésia, ou que o Alzheimer está começando a nos visitar, né? A depender de nossa idade, é lógico. Muitas pessoas acreditam que o esquecimento seja algo ruim, indesejável, e afirmam que gostaria de ter uma memória melhor. Isso é perfeitamente compreensível. Se pensarmos nas diversas vezes em que ficamos frustrados por esquecermos de algumas coisas, como o conteúdo de uma prova, né, de um questionamento, como uma citação que deveria ser colocada em uma palestra, em uma exposição, e a gente acaba esquecendo. Ai, como é mesmo o nome daquele autor e o livro? Como é que é? E a gente esquece. Isso é normal, mas é muito desagradável. E telefone? Hoje em dia, com celular, o celular já nos traz tudo ali pronto, a gente digita o nome da pessoa, vai lá na fotozinha da pessoa, clica e fala com a pessoa. Nós não gravamos mais números de telefone. São raras as pessoas que sabem de qual o número de telefone de terceiros. Malmente daquela pessoa mais próxima, daquela pessoa que ela fala quase todos os dias. Não é isso? Mas, todavia, um outro aspecto do esquecimento, aquele que diz respeito à vantagem de esquecer. E há vantagem de esquecer, depois disso tudo que você nos disse? Essa vantagem geralmente é muito negligenciada, porque nós somos muito imediatistas. Queremos as coisas de forma muito facilitada e facilitadora. Imagine se nós tivéssemos uma memória perfeita, né?
e nos lembrássemos de absolutamente tudo aquilo que já vivenciamos nessa vida e em outras. Né? Muito difícil. A gente tem que levar em consideração essa vantagem do esquecimento, que nos diz respeito à sua função de autoproteção. Essa vantagem é protetora. O esquecimento nos protege de muitas coisas também. Se lembrássemos de tudo que já nos aconteceu, de tudo que já ouvimos, nossa memória seria um grande emaranhado de conhecimentos inúteis e dispensáveis, causando-nos grande dificuldade em acessar determinadas informações e atrapalhando em muito nossa atividade cognitiva. Como é que a gente vai colocar mais coisa onde já está cheio, assoberbado de coisas? Precisa haver um espaço. Quando o nosso computador está sobrecarregado, a gente precisa fazer uma limpa nele, né? A gente precisa dar uma organizada, tirar da lixeira, mandar para a lixeira e depois tirar, esvaziar a lixeira para que ele vá sobrando espaço para mais coisas. O celular também é assim. E nossa mente também é assim. Nós também somos dessa forma. Precisamos ter espaço para que coisas novas cheguem e a gente absorva, para que a gente possa estar atualizando as informações. Senão a gente vai ficar o tempo inteiro com as informações que já adquirimos em eras remotas, em tempos remotos, em tempos passados. Precisamos estar correndo atrás, não do prejuízo, mas correndo atrás das novas conquistas. Isso é importante. E assim sendo, o fato de esquecermos determinados eventos, em especial aqueles de menor relevância, proporciona uma grande economia cognitiva. É uma economia de espaço. É uma economia de desgaste psíquico, emocional, tensional. E nós vamos, dessa forma, então, nos adaptando. Porque o fato de o sistema de memória esquecer gradualmente as informações é adaptativo, na medida em que a pessoa irá reter apenas as informações mais relevantes para agir sobre o meio. Enfim, em que meio nós estamos agora? Em que grupo, ou em qual grupo nós estamos fazendo parte? O que é importante neste momento? O que nós precisamos absorver em maior intensidade, maior volume, para interagirmos enquanto pessoas que fazem parte desse meio? Né? Será que a gente vai estar o tempo inteiro brincando de casinha, brincando de boneca e lembrando das cantigas de rodas, todas aquelas que nós brincávamos, sem perder uma frase sequer da música, porque ela nos alegrava naquele momento? Será que não precisamos estar nos readaptando, ou nos adaptando, ou nos reajustando ao novo, aqui, o agora, ao momento vivencial? Não que a gente vai deixar de ser criança, essa criança feliz, essa criança que traz em si a ingenuidade, a certeza de dias melhores, uma esperança que sonha, que fantasia. Nós precisamos manter essa criança viva dentro de nós, acesa dentro de nós, sim, para que a gente não venha envelhecer mentalmente, envelhecer espiritualmente. O corpo até pode se desgastar, né? Como é natural. É natural do corpo ter o desgaste, ter as transformações. A partir de determinadas idades, nós vamos perdendo a mobilidade, a elasticidade, há uma flacidez, há uma ruga aqui, um cabelo branco ali. Isso é normal.
Mas a criança interior tem que estar viva. E se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Lembrar exatamente de como fomos no passado, quem éramos, o que fazíamos, o que sofríamos, o que causávamos de dor, de alegria, de frustração, não ia adiantar muito para a nossa evolução, nosso crescimento. Poderia, muito pelo contrário, nos prejudicar e muito. A depender da nossa condição psíquica de acolher essas informações e trabalhar na transformação, na transmutação. Mas muitos de nós cairíamos no desânimo, numa tristeza, numa depressão profunda. Ficaríamos estagnados. E Deus, em sua benevolência infinita, em seu amor incondicional, nos deu o esquecimento. Mas será que nós estamos compreendendo isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, né, no item 11, onde nos fala do esquecimento do passado? Será? Ou nós estamos buscando o tempo inteiro trazer à tona lembranças de coisas que nos amarguram, nos entristecem, nos embrutecem emocionalmente, nos tira o chão, faz gerar dentro de nós a raiva, a ira, a fúria. E aí? Será que nós estamos sabendo fazer essa limpeza do nosso Winchester, né? Do nosso HD, digamos assim? Hamed nos chama a reflexão a respeito disso, porque ele nos diz que o nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias que aparecem de tempos em tempos. Pessoas que em pleno século XXI não quer ter celular. Deus me livre, ter celular para quê? Para que ter Facebook? Para que ter Instagram? Para que ter um e-mail? Independente da idade. Porque tem pessoas novas que também pensam assim. E as pessoas com um pouco mais de idade são mais difíceis de se adaptarem ao novo, ao moderno. Mas quando experimentam, gostam, porque facilita a vida de todo mundo. Imagine esse momento de pandemia sem essa adaptação. Como nós estamos, dirigentes, diretores, participantes, palestrantes das casas espíritas, assim como o público, se adaptando às palestras online, se adaptando a um atendimento fraterno através de videochamada, de WhatsApp, enfim. São adaptações necessárias para este momento em que estamos vivendo. Mas no meu tempo não era assim. Sim. E qual é o seu tempo? O seu tempo é o aqui e o agora. O que vivenciamos lá atrás nos trouxe até aqui. Temos que ser gratos, mas ao tempo em que temos que estar nos adaptando ao novo. Os fatores de progresso das almas dependem disso. Nós estamos aqui para progredir, evoluir. Quando se fala em evolução, não é apenas a espiritual, não. Em todos os sentidos. Porque à medida que a gente vai se adaptando à era moderna, ao século XXI,
era de Aquários, a gente vai experimentando coisas novas a cada dia, porque o ritmo é mais acelerado. Não leva tanto tempo como nós estamos vendo, como a ciência está a passos rápidos na descoberta da vacina, né, contra o coronavírus. Então, a gente precisa realmente ir nos adaptando. Mas, no entanto, certas pessoas se orgulham ao proclamar-se conservadoras, esquecendo-se de que o comodista, por medo ou estagnação, perde sua liberdade por não querer correr risco de sair do lugar comum, da sua zona de conforto. Eu sempre fiz assim, minha mãe me ensinou assim, minha avó ensinou a minha mãe assim, minha mãe me ensinou assim, a gente vai vivendo assim no século XVIII, dos nossos tataravós, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, e a gente não vai progredir, não? A gente não vai avançar, não? A gente vai repetir sempre a mesma receita do mesmo jeito? A lei é de progresso, eu estou repetindo para que fique bem gravado em nossa cabecinha, que às vezes é teimosa e comodista, de que nós precisamos avançar intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Somos um ser único. Não podemos estar estagnados nessa zona de conforto, nessa zona de acomodação. Estão sempre lembrando uma época de felicidade, suspirando por sonhos antigos que não se realizaram, revivendo o passado, reprisando as suas opiniões e as opiniões dos outros, justificando-se, agarrados às lembranças de vidas passadas. Vidas passadas. Ah, eu queria fazer uma regressão. Eu queria saber exatamente como eu fui no passado. Não! O que você é hoje é o resultado do que você já foi. Só que melhorado. À medida que vamos reencarnando, à medida que vamos aprendendo com as nossos próprios erros, nossos próprios deslizes, nós vamos ganhando experiência suficiente para avançar e adiante. Somos a mesma essência, só que mais burilada. O que antes era uma pedra bruta, agora está começando a ganhar um brilho novo, uma forma nova, uma perspectiva nova, uma visão de mundo diferente, uma visão do eu profundo diferente. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde irei? Da onde eu vim? A céu, a inferno? São perguntas que fazemos durante todas as nossas existências corpóreas, quando aqui reencarnados. E não conseguimos ainda responder porque estamos ainda presos a amarras do passado. E não queremos enxergar mais nitidamente o aqui e o agora. Porque a cada novo dia, uma experiência nova nos é dada para aprendermos. Hoje eu recebi uma experiência nova, desagradável, mas que fez com que eu acionasse o meu dispositivo de entre com bastante tempo de antecedência para fazer uma palestra ao vivo. Travou o computador. Eu não conseguia entrar na sala do Facebook do Centro Espírita Jorge Olímpio. Por que isso? Porque é uma máquina. Independe de mim.
Mas eu poderia ter visto isso antes e tomado outras providências, se eu tivesse sido mais precavida, não deixasse para tão perto do horário de entrar, abrir a tela do computador. É um aprendizado. Eu tenho que me adaptar a essa nova realidade. Como eu me adaptei há tempos atrás, a realidade de quê? Para eu me deslocar da onde eu resido até um centro espírita no subúrbio, eu tenho que sair com pelo menos 1h30 de antecedência para eu chegar no horário da palestra. É adaptação. E a gente vai ter que ir se ajustando. Não podemos ficar nesse saudosismo, porque na minha época era melhor. A infância na minha época era melhor. Era melhor para nós. Porque nossos pais também diziam isso para nós. Na minha época a infância era melhor. E hoje a gente já diz para os nossos filhos, que vão dizer para os nossos netos, que vão dizer para os seus netos. A cada época, a sua época. Vivamos cada dia o seu próprio dia. As suas necessidades, as necessidades de época. Nós brincávamos na rua porque nós não tínhamos outra opção. A televisão, ela tinha um horário exato de abrir o seu canal e fechar o canal. Ele não era 24 horas, e muito menos com programação infantil o tempo inteiro. A quantidade de brinquedos que nós tínhamos era bastante reduzido, por dificuldades financeiras, por dificuldades até mesmo de ter no Brasil alguns brinquedos que tinham lá fora que aqui ainda não chegava, quando chegava com preço muito caro. Então vamos brincar de quê? De bola. Brincar de bola dentro de casa? Não. Bora brincar de baleado na rua, queimado na rua. Vamos brincar de roda dentro de casa? Não. Na calçada, na rua. Então, era bom? Era. Aquela época. Hoje, quando nós fazemos determinadas atividades com nossos netos, no meu caso, com minhas netas, elas cansam logo. Estou toda suada, estou cansada. Não quero mais brincar disso, não. Eu quero o computador, eu quero o celular, eu quero a televisão. É tempo diferente. A gente tem que estimular a atividade física nas crianças? Tem. Sem exigir muito delas, porque elas hoje sabem fazer coisas no celular, no computador, que eu não sei. Minhas netas me dão um banho, 2 de 15 anos, uma de 8 anos, uma de 3 anos, todas elas me dão um banho de tecnologia. Elas sabem fazer coisas no celular, no Instagram, que eu não sei. E elas me ensinam. Então, eu tenho que estar com espaço suficiente para que essas informações novas, esses ensinamentos novos, que para elas são tão fáceis, tão naturais, chegue para mim de uma forma também fácil e natural e eu a absorva. E aí, de vez em quando, a gente vê, as pessoas mandam, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, quem lembra desse brinquedo? Quem lembra disso? Que saudade, isso aqui. Lembrar, ocasionalmente, e bater aquela lembrança boa, saudosa, maravilha. Viver no passado, não. Trazer para o presente as dores vivenciadas, sofridas no passado, sem ter tirado dela alguma lição, não. Porque elas acontecem na nossa vida para nos ensinar, para nos movimentar, para fazer com que a gente saia do lugar comum, desse lugar de comodismo. Viver presa nos ecos do pretérito, sem produtividade, sem tirar benefícios algum da observação dos fatos, por não saber integrar passado com presente, é um grande risco.
Ah, naquela época era assim, hoje em dia já é assim. Que bom que a gente pode unir A com B e formar algo novo. Que bom que a minha experiência do passado contribui para que as experiências do aqui e do agora, da juventude que me cerca, seja muito bom. As minhas vivências positivas, como estímulo para elas, maravilha. As minhas experiências sofridas, para que também essas pessoas do aqui e do agora, que convivem conosco, são mais jovens do que nós, também tenham como norte, não com a certeza de que aconteceu isso comigo, vai acontecer com você, não. Comigo aconteceu assim, foi desse jeito. O resultado foi este. Se você quiser experimentar ou vivenciar isso, talvez você tenha um resultado muito diferente do meu. Porque você é uma pessoa diferente de mim. Você traz consigo bagagens diferentes. Né? A gente não pode impor ao outro, faça ou não faça. Não podemos. Até mesmo porque a vida do outro é a do outro. E isso precisa ser respeitado. Se demonstrássemos algum interesse para com uma só experiência nova, talvez promovessem mudanças lucrativas em nossos padrões mentais. Passamos por diversas experiências, não aprendemos nenhuma lição sequer com elas. Estamos desperdiçando o tempo. De que serve guardar lembranças, sejam elas boas ou não boas, se não tiramos delas lições preciosas? São as lições que devemos guardar. O fato em si depois perde até o sentido. Ah, que tolice, que bobagem foi aquela. Mas com isso eu aprendi isso. Que bom! É o isso que eu tenho que guardar. E não a cor da roupa que eu estava usando, o dia, o horário, se estava chovendo, se estava sol, se estava... Não! Esses detalhes que muitas das vezes nós guardamos quando brigamos com alguém. Ah, porque naquele dia, no dia 2 de abril do ano de 1980, eu briguei com fulana de tal, ela estava com a roupa assim, eu estava com a roupa assada, e a gente discutiu, e eu bati nela, ela veio, revidou, bateu em mim, e eu odeio, e ela me odeia. Sim, e aí? Serviu para que tudo isso arquivado em sua memória? Para você manter ódio, raiva, ressentimento? Ou para você ver que estupidez foi aquela de ambas as partes, de brigar por coisa tão tola, por levarmos a uma consequência tão séria de agressão física, moral e até mesmo psicológica? É isso que a gente tem que começar a perceber. Que quando a memória nos falha em determinadas situações, é para nos preservar de algo muito ruim. Mas nós somos teimosos. Usamos o espaçozinho que tem lá no nosso HD mental para guardar inutilidades, tolices, situações que foram graves ou que foram muito felizes, mas que não contribuíram para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, o nosso avanço.
não funcionou como lição e vai se repetir. Porque quando a gente não aprende de primeira a lição, ela se repete, e ela se repete, e ela se repete, até que a gente venha aprender a lição. Porque, afinal de contas, estamos em um planeta passando por provas e expiações. Não o planeta, nós que habitamos o planeta estamos passando por essas provas, por essas expiações, por essas lições diárias para aprendermos a sermos melhores. Aquele homem de bem que está lá, né? O homem de bem está no Evangelho. Quem de nós já pode dizer de boca cheia: eu sou um homem de bem? No sentido que o Cristo nos convida a sermos. Porque a cada etapa da existência, acumulamos valores intelectuais e emocionais que nos diferenciam sensivelmente de como éramos há pouco tempo. Eu não sei em relação a vocês. Desde quando eu conheci o Espiritismo até o dia atual, eu já não me reconheço mais como aquela pessoa que tinha um conhecimento mínimo de espiritualidade lá atrás, com 28, 27 anos para trás. Eu tinha uma outra percepção de mundo, eu tinha uma outra percepção de vida, eu tinha um outro comportamento, eu tinha outros anseios. À medida que a gente vai caminhando, vai aprendendo, vai descobrindo e redescobrindo o ser integral que somos, o ser imortal, o ser divino, os ensinamentos do Cristo, os esclarecimentos que o Espiritismo nos traz, e dizer que ainda somos os mesmos, que ainda pensamos da mesma forma, que ainda agimos da mesma forma, que ainda nos sentimos do mesmo jeito que nos sentíamos há anos atrás. Então, o Espiritismo ainda não funcionou como lição. Está sendo um passatempo. Vamos rever isso. Vamos ver quantas lições nós já capturamos e aprendemos em nós a partir do momento que nós adentramos uma casa espírita, seja como visitante, como assistido, como trabalhador, o quanto já nos modificamos. Isso é essencial, é necessário que façamos. Não somos mais, ou não pensamos mais, ou não vemos mais as coisas à nossa volta como víamos há tempos atrás, né? Ou então vamos viver o tempo todo de forma igualitária com os nossos pais, né? Não que nossos pais não vivessem de forma boa, prazerosa, feliz, correta. Não. Mas eles agiam, viviam, pensavam e viam de acordo com a época em que eles estavam e de acordo com aquilo que eles se permitiram capturar de novo. Muitos pais ficaram ainda lá no século XX. Não se permitiram passar para o século XXI. Muitos jovens também. Os jovens que nasceram no finalzinho do século XX, adentrando o século XXI, deixaram o seu umbigo enterrado lá no século XX. Continuam lá, né? Insistindo
em permanecer dessa forma. Ficamos retidos a ideias e conceitos que nos foram válidos em determinadas épocas de nossa vida. Atualmente, porém, é preciso renovação e libertação dos ranços do pretérito, em favor de um presente atuante e vantajoso. O Espiritismo, a doutrina espírita, ela é atualíssima. As casas espíritas, não. Muitas casas espíritas estão ainda no passado, no século XIX, quando o Espiritismo surgiu. E esqueceu de progredir, de avançar, de observar à sua volta quem são os frequentadores da casa espírita. Por isso reclamamos, às vezes, que a casa está vazia. Porque nós não estamos criando atrativos, estímulo, para que pessoas jovens, com cabeça disposta a absorver o máximo de informação de forma dinâmica, de forma feliz, de forma artística. E as pessoas não querem mais isso. As pessoas não aguentam mais estar no século XIX. Dentro de uma instituição, as igrejas estão se modificando. Os centros espíritas têm que se modificar. Não é modificar o espiritismo, a doutrina espírita. São os centros espíritas que precisam se adaptar. Os dirigentes das casas espíritas, os trabalhadores das casas espíritas, para que assim a gente possa trazer o novo de forma alegre, né? De forma estimulante, para que a gente viva o Jesus fora da cruz. Aquele Jesus vivo, participativo, aquele Deus interior que habita em nós, o ser divino que somos, o sal da terra, a luz do mundo. Está faltando muito isso. Sentimos falta disso. Quando escutamos a formulação de ideias novas, tomamos-las por velhas ideias ou pensamos que podem ser interpretadas ou explicadas com o auxílio dos velhos conceitos. Não é que é novo? É novo. As coisas novas que estão chegando, como é que eu vou balizar, ou vou conceituar, ou vou fazer algum tipo de observação a respeito da ciência atual, os cientistas, os pesquisadores, a parafernália de equipamentos, de instrumentos, com os nossos irmãos que começaram lá na Fiocruz. As primeiras pesquisas da vacina contra a varíola, febre amarela. Gente, são outro tempo. A ciência avança, as pesquisas mudaram a sua forma de serem pesquisadas, de serem analisadas. As conquistas estão sendo mais rápidas. O número também de pesquisadores, de cientistas, aumentaram. E a gente vai duvidar só porque antes de um ano a vacina já está pronta? Graças a Deus que já estão prontas. Lamentamos apenas que, por muitos pensarem dessa forma, ainda estamos com insuficiência de vacina para toda a população, porque demoramos muito em acreditar nos laboratórios, nos cientistas, na ciência, e acreditamos na palavra do homem, que não é pesquisador, que não é cientista, que não é. Né? E a gente quer justamente como o Hamed nos fala. Pensamos que podemos interpretar ou explicar, né, com auxílio dos velhos conceitos, não cabe mais os conceitos do passado. Ainda mais para essa época.
para esse momento em que o globo terrestre está vivenciando adaptações novas todos os dias. Vacina com drive-thru, né? Marcação, você agenda, enfim. Ou a gente se adequa, se adapta ao novo. Ok, agora vamos ficar lá no passado, esperando que a vacina chegue de jegue, de burrinho, de bicicleta, né? E a gente vai estar se comunicando por telégrafo. É isso? Não é assim que está funcionando as coisas mais. Tudo está modernizado, tudo está atualizado. E estão de tal maneira arraigados ao passado que deixamos de crer que possam existir novas maneiras de ver e interpretar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque tiraria a consistência da roupa e o rasgão ficaria ainda pior. E a gente está vendo o tamanho desse mundo. Pessoas que não se adaptam, que não se adequam, que não pesquisam, que não estudam, que não se interessam pela verdade, que não se interessam pelo novo, que não se interessam pelo avanço da ciência, que não se interessam pelo progresso. Estamos aí vendo de uma forma um tanto quanto dúbia esse saudosismo das pessoas pelo trem do subúrbio, com todo respeito a vocês que residem, a grande maioria de que estão nos assistindo hoje, residem no subúrbio. Mas o trem está ultrapassado, a linha férrea está ultrapassada. Vem uma nova proposta de VLT. E aí ficamos apegando, porque a nossa história, que história? A história degradada. Né? Estamos vendo o quanto a linha férrea impede, às vezes, as pessoas de circularem das suas casas, das ruas principais até a praia. São praias belíssimas que tem no subúrbio. Eu não estou defendendo nenhum lado nem o outro, mas eu estou mostrando aqui como nós, por questões de aprisionamento mental e apego material a determinadas coisas, preferimos ficar no passado. Ah, mas é porque a tarifa vai aumentar. Tá. Tudo tem um preço. O progresso tem um preço. É justo? Não estou dizendo que é justo. Eu estou dizendo que é necessário progredir. É necessário avançar. Quando tudo isso passar, quando tudo já estiver funcionando, nós vamos ser beneficiados, todos nós. Não somente as pessoas que residem no subúrbio, mas toda a cidade será beneficiada. É isso aí. Mais ou menos assim. Né? E quando Cristo nos observou a respeito desse remendo, o que ele nos quis dizer é que dos novos ensinamentos dos quais ele, o Cristo, é portador, ainda permaneciam enraizados aos costumes e práticas farisaicas que impediam os impulsos de amadurecimento das almas. Mesmo nós tendo conhecimento, nós espíritas, tendo conhecimento a respeito da vida após a morte, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos e tantas outras verdades comprovadas cientificamente, ainda tememos a morte. Ainda sofremos abalos terríveis com o distanciamento físico e temporário daqueles a quem amamos quando esse desencarna. E a gente diz, eu perdi minha mãe. Eu não perdi minha mãe. Ela preferiu estar em casa. E foi para casa. E foi se encontrar com aqueles a quem ela tanto ama também e que muito sente a saudade.
Então, ela está em casa. Mais cedo ou mais tarde, eu irei para casa e quero lá poder me encontrar com ela. Para tanto, ela se prepara para me receber e eu me preparo para ser recebida por ela. Mas não é assim que nós pensamos, porque ainda estamos muito presos àquela coisa da morte. A morte é o fim. A distância é difícil, a saudade dói. A aceitação não é imediata. Tem que se vivenciar o luto, tem que se adaptar à nova realidade, ao fato de que levaremos muito mais tempo para dar um abraço do que o que normalmente nós daríamos ou levaríamos para dar, se aquela pessoa ainda estivesse aqui. Mas por isso mesmo é que nós devemos dar abraço a quem está perto de nós, a quem podemos nesse momento abraçar. E aos que nós não podemos abraçar, que a gente mande abraços virtuais. Olha, estou com saudade, eu não esqueço de você. Estou doida que isso passe para que a gente possa se abraçar. Você é importante em minha vida. Eu te amo, te quero bem. Você faz falta. São palavras simples, mas que traz uma carga afetiva de amorosidade imensa, que faz muito bem a quem diz, porque diz de coração, e a quem a ouve ou a lê, porque toma aquilo de forma acalentadora. Nesses tempos de distanciamento social, estar distante fisicamente não significa esquecer. Nesse caso, o esquecimento não leva vantagem nenhuma. Nós temos que lembrar, sim, das pessoas a quem nos é muito caro na vida. O momento presente é o ideal para o nosso progresso. E nós só podemos sentir o aqui e o agora, pois tentar sentir o ontem é ressentir, ou seja, sentir de novo. Por consequência, nem sempre são válidas e autênticas nossas emoções do ontem para avaliação do nosso tempo presente. Ontem eu estava triste. Ontem. Mas hoje eu já não estou tão triste assim. Mas se eu me lembrar do que me levou a uma tristeza no dia de ontem, eu vou voltar a ficar com a mesma intensidade de tristeza hoje. Vale a pena? Vamos pensar direito antes da gente ressentir, né? Ressentir o dia de ontem. Por isso que Santo Agostinho nos aconselhou, antes de dormir, no mesmo dia, antes de dormir, fazer uma autoavaliação. Será que hoje eu fiz tudo aquilo que eu poderia ter feito? Será que eu disse tudo aquilo que eu poderia ter dito? Será que eu cuidei de quem eu podia ter cuidado? Eu dei a atenção que eu deveria ter dado? Enfim, né? Fazer a autoavaliação imediata. E no dia seguinte, começar dando certo, fazendo tudo para que, na autoavaliação, no final do dia, a gente diga assim, hoje eu cumpri minha meta. Hoje eu passei a limpo tudo aquilo que estava no rascunho e consegui vivenciar o dia de hoje com intensidade, com verdade. E tirei muitas lições no dia de hoje. O dia de hoje me foi caro, porque amanhã ele será passado. Porque o amanhã começa hoje. Ele será o reflexo de hoje. Por isso que ainda hoje, eu fiz questão, no dia 10 de fevereiro de 2021, nessa quarta-feira, gravar esse vídeo para vocês. Porque era hoje que eu tinha que fazer essa palestra. Não amanhã, não depois de amanhã, porque era hoje que estava agendado. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia.
Essencialmente, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas são os melhores meios de ação, conforme nos indica o texto que estamos estudando. A nossa consciência não deixa passar batido. Nós sabemos que estamos fazendo certo ou nós sabemos que estamos fazendo errado. A nossa consciência nos chama a atenção. Ela tem um dispositivo de alerta, que às vezes tarda um pouquinho a ser acionado, mas não falha. E quando ele é acionado, a gente se percebe falhando em alguma coisa, errando em alguma coisa. E temos que correr atrás do prejuízo. Temos que fazer no hoje, no aqui, no agora, a coisa acontecer. Porque voltar lá atrás, a gente não volta. Não volta. A gente é daqui para diante. Como o Chico dizia, a gente não tem como fazer mudar o passado. Mas a gente pode, no aqui, no agora, começar a fazer diferente, a mudar. Não tem como a gente rasgar a página do passado. Ela está lá. Eu só não preciso revisitá-la toda hora. Eu só preciso trazer do passado aquilo que me foi essencial para o meu crescimento. Para que eu não esqueça. Isso eu não posso esquecer. As futilidades, as inutilidades, as coisas vãs. Isso não precisamos lembrar, não. E às vezes fazemos questão de lembrar tantas coisas, eu fico impressionada. Tem pessoas que têm memórias prodigiosas. Lembra a página, o número da questão, a pergunta e a resposta do Livro dos Espíritos na íntegra. Todas elas. Eu acho isso fantástico. Às vezes eu nem leio, nem vejo qual é o número, porque o número não me diz nada. O número que vem antes da pergunta não me diz nada. Então eu foco na pergunta e mais ainda na resposta. Porque o número eu faço questão de esquecer. Porque eu sei que se eu gravar o número, eu posso esquecer alguma outra coisa importante que está ali, ou na pergunta ou na resposta, porque eu usei o espaço por minha memória não ser tão prodigiosa como a de outras pessoas, né? Eu possa vir a esquecer de algo. A cada dia é uma nova oportunidade para nos desvencilharmos de velhos conceitos, ideias fixas e reflexões obsoletas. Aproveitemos, portanto, a vantagem do esquecimento que nos concede a divina providência para transformarmos nossa presente encarnação, em fontes de novos suprimentos destinados a tornar mais felizes as encarnações futuras. Hamed resume de forma fantástica nesse último trecho de sua mensagem, quando nos convida a buscarmos no aqui e no agora tudo aquilo que seja relevante para nos fazermos felizes no aqui, no agora, presente, e na construção das encarnações futuras, para que a gente também renasça em um outro corpo, de forma mais feliz, mais saudável, com mais possibilidades, com mais vantagens evolutivas do que aquelas que aqui tivemos quando aqui voltamos. Que Deus ilumine a todos nós. Que nós possamos realmente guardar em nossas memórias vivas o que for relevante, o que for precioso, o que tenha real valor. Que não nos apeguemos a picuinhas, a conceitos ou preconceitos que nos aprisione a atavismos, a dogmas, a ideias destrutivas e infelizes, mas que sejamos capazes de nos abrir
para o novo. E que possamos nos adaptar a cada dia ao seu novo dia, às suas novas necessidades, para que assim então venhamos progredir, sempre. Tal é a lei. Muita paz a todos, obrigado pela compreensão e pela paciência em nos ouvir.